Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso devocional Direção, toda terça, quarta e quinta, 6h59 da manhã aqui pelo Instagram e depois nas plataformas digitais. Nós temos um encontro marcado e estamos hoje no segundo dia da série Vencendo Gigantes. Ontem nós começamos a falar a respeito dos desafios que surgem e pegamos então a passagem do Êxodo, do povo de Israel saindo de escravo do Egito, indo em direção à Terra Prometida, até chegar no ponto que nós queríamos, que é exatamente o momento que Moisés envia 12 espias para a terra, para testar a visão deles, testar o que eles estavam enxergando de fato, o que eles estavam focando. E a nossa visão é feita de periferia, né? A visão periférica ou visão focal, ou visão de foco. A visão periférica é aquilo que você pode ver. O seu foco é aquilo que você quer ver. Opa, já começamos assim já. Eita, glória! Anote aí. A visão periférica é aquilo que você pode ver. Mas o foco é aquilo que você quer ver. Quando Moisés envia os 12 para a Terra Prometida, para espiar a terra, olha, já era, o nome já dizia espias, né? Vocês vão espiar. O que Moisés queria é que eles simplesmente mostrassem aquilo que eles queriam ver. Então todos eles percebem as mesmas coisas, eles estão no mesmo lugar, olhando para a mesma cena. Mas alguns estão podendo enxergar tudo e não estão querendo enxergar o que deveriam. Porque de fato a sua visão estava distorcida. Eles estavam focando mais no tamanho do inimigo do que no benefício que aparecerá depois do inimigo. Porque se existe uma coisa que nós precisamos atentar nesses 3 dias, aprender nesses 3 dias, é que todos nós temos gigantes. O que são gigantes? Gigantes, em primeiro lugar, eles são desafios. São coisas que aparentemente são maiores. Tem uma aparência maior. Quando eles chegam na Terra Prometida, para espiar a Terra, eles veem que os gigantes estão lá, mas a Terra foi prometida a eles. Então, eles não estavam indo para ver uma terra que era dos gigantes, que eles tinham que roubar dos gigantes. Não, eles estavam indo para ver uma terra que era deles, Deus já tinha prometido a eles, já estava pronta para eles. Quem estava de intruso lá era o gigante. Ou seja, gigantes sempre são intrusos. Desafios sempre são intrusos. Eles vêm para testar a nossa fé, o quanto nós cremos no que está além do gigante. Então, se você puder escrever em algum lugar, escreva assim: todo gigante é uma oportunidade. É muito fácil você enxergar no gigante o fim. Então, a maioria das pessoas vai olhar para o gigante como o fim. O gigante é o fim. Então, olha só o que aconteceu. Chegou um gigante. Chegou o meu fim. Mas o gigante é um meio. O gigante não é o fim, o gigante é o meio. O gigante, o desafio, a tempestade, aquilo que se levanta na frente, são poucos que conseguem enxergar. É por isso que só você está aqui hoje online, porque é poucos, não é para muitos, que conseguem enxergar gigantes como oportunidades. Em cada gigante enviado, há uma oportunidade nova sendo aberta. Moisés diz para os espias: olha, vão à Terra Prometida e lá vocês me digam o que tem lá. Inclusive me digam se tem inimigos ou não. Mas por detrás dessa questão, por detrás dessa solicitação, desse pedido, tem um desejo de Deus de ver de fato como nós enxergamos os obstáculos. Uns disseram: nós vamos morrer lá. A maioria disse isso. Não vamos porque vamos morrer. Os outros já disseram: vamos porque vamos vencer. Ou seja, aqueles gigantes não vieram para acabar com a nossa recompensa. Eles vieram para nos dar a recompensa. Olha, parece simples falar sobre isso, né? Parece, eu já ouvi essa palavra várias vezes, eu sei que é assim. Você pode cair na síndrome do eu já sei, né? Aquela pessoa que sabe, nunca vive nada. Ela diz assim: eu já sei, eu sei. Não sabe. Se soubesse, estaria vivendo. Quem sabe vive, porque o processo não é entender, saber, para depois aprender.
O processo é entender, fazer, saber. Ó, presta atenção. O processo não é entender, saber e aprender. O processo é entender, fazer, aprender, saber. Então, quem sabe de verdade é quem faz. Quem não faz, não sabe. Quando chegou um jovem rico diante de Jesus, Jesus disse assim, ao ele perguntar, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, guarda os mandamentos. Sabe o que ele disse? Eu já sei. Sabe o que ele disse? Eu guardo os mandamentos. Ele disse, Jesus disse para ele, ama o teu próximo, ama Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Você tem guardado isso? Ele disse, eu já sei. Eu tenho observado. Aí Jesus falou o seguinte, então tá bom. Pega o seu dinheiro, pega as suas coisas, venda e dê aos pobres. E o texto diz, e ele saiu da presença de Jesus triste porque tinha muitos bens. O que Jesus fez ali não foi uma provocação ou um desafio que ele faria a todos. Jesus fez especificamente para aquele rapaz, porque ele disse que amava a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Então Jesus disse, vende as coisas e dá ao próximo. Então, você não disse que já sabia? Rapaz, você sabe a lei? Sei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Sim. Então tá bom. Tá tudo certo. É só então vender as coisas, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o filho de Deus. Estou te dizendo, vende as coisas e dá ao próximo, dá aos pobres. E ele saiu dali e não cumpriu. Ou seja, ele dizia que sabia, mas sabe mesmo quem faz. Sabe mesmo quem faz. Cuidado com essa síndrome do eu já sei. Provérbios diz, ao sábio ouvir o que já sabe, só lhe aumenta em sabedoria. Então, eu já sei que meu gigante vai ser difícil, né? Eu já sei que eu preciso enxergar diferente. Mas por que você não enxerga diferente ainda? Por que diante de um gigante você enxerga como o final? Olha, estava tudo dando errado e agora chega esse gigante, parece que nada pode piorar, tudo sempre desmorona, tudo vai... Não, é a sua forma de enxergar. Esse gigante é a forma de Deus te promover. Esse gigante é a oportunidade que você precisava. É a oportunidade que você precisava. Irmão, quando Daniel, o profeta Daniel, se posicionou e não se curvou diante do Deus do rei, diante do rei, porque o rei queria ser Deus, o que ele ganhou de presente foi uma cova. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles não se curvaram diante da estátua do rei, se posicionaram, a recompensa deles foi uma fornalha. Entende? Então a recompensa do Daniel foi a cova, a recompensa por eles ter feito certo foi a fornalha. A recompensa de Paulo e Silas por ter pregado, expulsado o espírito da mulher foi uma cadeia. A recompensa de Jesus ter implantado o seu reino foi a cruz. Essa foi a recompensa deles. Aí você vai dizer, não, mas aí agora chegou esse momento para piorar. Não chegou para piorar. É que foi depois da cova que Daniel foi levantado para primeiro da província. Foi depois da fornalha que o novo decreto saiu e todos deviam se curvar ao Deus de Ananias, Misael e Azarias. Foi depois da prisão que Paulo e Silas puderam ganhar o carcereiro e aquela cidade foi evangelizada. Foi depois da cruz que Jesus resgatou a nossa vida. Então eu preciso enxergar talvez esse ápice da dor do gigante como a oportunidade que Deus está me dando. Deus está nos dando oportunidades e elas estão dentro dos gigantes que vêm. Eu não sei se você está entendendo, se eu estou sendo simples o suficiente. Quem é você diante da dificuldade? Enxerga o gigante como a morte ou enxerga o gigante como uma oportunidade? Gigantes são desafios que você considera maiores do que você. Toda vez que você se depara com um desafio que você diz não tenho estrutura para isso, toda vez que você está diante de algo que você diz não tenho conhecimento para isso, você diz não, eu sou muito menor do que isso. Parabéns, você chegou diante do seu gigante.
Toda vez que você se depara com uma tentação, que você diz, não consigo vencer ela. Um pecado, que você diz, não consigo passar dele. Um bloqueio emocional, que você diz, não posso passar disso. Uma dificuldade de aprendizado, de entendimento, de conhecimento. E você diz, não vai ser possível. Toda vez que você enxerga algo que é maior que você, parabéns. Esse é o seu gigante. Se você entender que isso é só a oportunidade que Deus está te dando, bem-vindo à sua nova fase. Então, olha só. Gigantes sempre vão existir. Eles vão acontecer. Deus está preparando. Você pega assim, Deus, eu quero viver o novo, o extraordinário. Ok. Eles vão vir através de gigantes. Todo marinheiro que recebeu uma medalha, ele deveria ser grato às tempestades que ele viveu. Eu não estou te convidando para agradecer a Deus pelos gigantes só que você passou. Porque esse é um nível de fé. Quando você chega um momento e agradece por todos os gigantes que você enfrentou. Porque graças a esses gigantes, você conseguiu ser mais forte. Eu estou te levando para um outro nível ainda maior. Que é aquele que você olha o gigante que está por vir e agradece antes de vencê-lo. A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é viver aquilo que você está para viver, aquilo que vai acontecer, como se já estivesse acontecendo. Então, ter fé não é simplesmente comemorar a sua vitória quando você ganhou a vitória. Ter fé é comemorar a sua vitória diante da prova. Ter fé não é agradecer, porque isso é ser inteligente. Olhar para o seu passado, inclusive tem aí professores de inteligência emocional que te ensinam a ressignificar o passado. Nós também falamos sobre isso aqui, porque isso é importante, você olhar para o passado e entender o quanto que aquilo realmente foi um obstáculo que você precisava enfrentar. E o que tornou você, que forjou você. É importante, mas esse é um nível de fé muito pequeno. É um nível de fé fraco. É simplesmente usar a inteligência, na verdade, não é usar a sua fé. A fé não é só para ser usada em coisas difíceis. A fé é para você usar em coisas impossíveis. Então você não olha para o passado só para dizer, entendi os gigantes que enfrentei, então eu sou um homem de fé. Esse é um nível de fé e é pequeno, estou dizendo para você. O nível de fé esperado é aquele que você está na frente do gigante e começa a agradecer o que vai acontecer. E começa a festejar, e começa a declarar o que vai acontecer. Como é que eu não vou falar de Davi? Né? Como é que eu não vou falar de Davi? Davi chega diante de um vale um dia, um rapazinho, porque ele tinha um DNA, ele tinha um negócio, ele tinha algo, né? Ele não era normal. Ele era um anormal. Davi era um anormal. Ele tinha um negócio na veia, no sangue dele. Ele era alguém que tinha uma causa, tinha um propósito. Ele cuidava de ovelhas do pai e ele se lançava para cuidar das ovelhas do pai. Ele não era como qualquer pessoa. A história vai dizer que ele matou leão, matou urso, para proteger as ovelhas. Não é um pastor comum. Qual pastor que você viu matando leão, matando urso? Não é alguém que diz assim, simplesmente ali cuidando das ovelhas, chegou um leão, ele espanta, foge. Não, ele enfrentava. Ele enfrentava os seus maiores desafios. E se cada leão que ele matava, ele ficava mais forte. Cada urso, ele ficava mais forte. Em cada obstáculo, cada desafio, ele ficava mais forte. E Deus estava forjando ele para um gigante ainda maior. Olha, se você acha que passou por um gigante, por algo mais forte que você, porque o leão, a gente olha e diz, é mais forte que eu. O urso é mais forte do que eu. E você acha que vai acabar? Não, é que tem gigantes maiores para chegar. Só que não são gigantes para acabar com você, são gigantes que vão chegar para você derrubar também. A diferença é que os primeiros são no privado, são anônimos. O outro pode ser público. E Deus está preparando esse momento. O meu pai sempre diz uma frase, quem matou leão e urso no deserto está capacitado para matar um gigante na frente do povo. Então, Davi, ele está sendo preparado para aquele momento. Ele foi forjado por aqueles minutos. Lembra que nós falamos sobre Noé, que ficou 100 anos trabalhando por quase 40 dias? Davi foi esse homem que ficou forjando a vida inteira dele para aquele acontecimento. Aquele momento onde Deus ia honrar o seu nome através da vida dele. Mas sabe, ele precisou ir servir, porque
Todo matador de gigante é alguém que serve, né? E quando ele foi servir os seus irmãos, ele ouviu o gigante. Todo o povo de Israel estava amedrontado porque estava ouvindo o gigante. Mas Davi ouviu. É diferente quando alguém que tem o DNA, que entende quem é e sabe a força que Deus deu. É diferente alguém que sabe quando existe um gigante que não está afrontando só a sua moral, mas está afrontando a Deus. A sensibilidade de alguém que é um matador de gigante é aquele que ele só precisa ouvir uma vez. A mesma afronta que os outros aceitaram seria algo que ele não iria aceitar. E quando ele chega diante daquele val, está todo mundo lá apavorado e o gigante afrontando, dizendo, mandem alguém. Davi ouviu aquilo. E quando Davi ouviu, meu irmão, o rapazinho era novo, mas ele se irritou. Ele se irritou tanto que ele olhava para os irmãos e não entendia por que estavam tão amedrontados. Só que há uma coisa interessante que esse DNA de Davi precisa pegar em nós, é que ele não briga com os irmãos. Mesmo vendo os irmãos com medo, mesmo vendo que o gigante estava afrontando o povo de Deus e que Deus poderia vencer essa batalha e usaria qualquer pessoa para isso. Aquele que se colocasse, Deus usaria. Mesmo sabendo que aquela uma cena chegava a ser bizarra, engraçada, onde o gigante afrontava o povo de Deus e o povo de Deus estava com medo. Ele não briga com os irmãos. Ele foca no gigante. Então, se você tem esse DNA de alguém que vai enfrentar os inimigos corretos, não perca tempo com os inimigos errados. Lembra da passagem de Marta e Maria, que elas estão dentro de casa, Jesus está ensinando a Maria, e a Marta está tarefada, e daqui a pouco ela vem indignada e se irrita com Jesus e com a Maria também. Ela diz, olha, não te incomoda de ver ela parada. Ela não entendeu ali. Ela não entendeu que a Maria não era inimiga dela. Ela não entendeu, ela simplesmente trocou os inimigos, ela estava distraída. Né? Nós falamos sobre isso nas distrações, na série de distrações. Mas Davi, ele chega e olha para os irmãos, ele tem uma chance ali, porque o irmão mais velho chega puxando uma briga, ele não quero papo com você agora, eu quero focar no gigante. E quando ele chega no gigante, meu irmão, cara, existem várias coisas que você pode aprender nessa passagem. Eu já preguei isso aqui inúmeras vezes, mas tem algumas coisas que eu percebi por último agora. Eu queria compartilhar com você. Ele olha para o gigante e ele declara, ele disse, hoje mesmo tu estarás, Deus colocará você na minha mão. Então, a fé não é eu matar o gigante e no final dizer, viu, olha o que aconteceu. Comemorar a vitória depois. A fé é você declarar o que vai acontecer antes que aconteça. Porque, de fato, você está provocando o que vai acontecer. Não é simplesmente ser otimista, mas é ter um discernimento correto para declarar a vitória antes de que ela aconteça. Porque, de fato, você está provocando o que vai acontecer. Homens de fé são diferentes. Homem de fé, mulher de fé não é normal. Não é comum, porque as pessoas elas vão seguir o ambiente, elas vão seguir a maioria, elas vão ser o termômetro, elas vão ver a temperatura do ambiente e vão dizer, tá 30 graus, tá 20 graus. Mas homens de fé e mulheres de fé, eles são termostatos, que ao serem acionados, eles alteram a temperatura do ambiente. A frequência da voz do gigante era como se fosse um som que mexesse na temperatura emocional das pessoas. E todos eles estavam sendo um termômetro, eles estavam sentindo a temperatura e vivendo a temperatura. Mas quando Davi ouve, sabe, aquela temperatura, aquela emoção negativa, aquele medo que o gigante tenta colocar entre Davi, e dentro de Davi muda a chave, vira, e ele começa a alterar o clima. Ele começa a dizer, não, quem é esse? Quem é esse? Não. Aí tem uma coisa curiosa que acontece com Davi, quando ele chega diante do gigante. E aí eu vou te mostrar como é que você vai lidar com o seu maior desafio hoje. Davi pergunta por 3 vezes a 3 pessoas diferentes qual era a recompensa que ganharia quem derrubasse o gigante. Davi pergunta por 3 vezes qual é a recompensa que vai ganhar quem derrubaria o gigante. Me responde uma coisa, você. Por que você acha que Davi estava perguntando sobre recompensa? Como é que ele fala sobre recompensa numa hora que as pessoas estão pensando só em sobreviver?
Como é que a palavra recompensa sai da boca de um menino enquanto o povo está achando que vai morrer? Enquanto o povo está se comportando de forma derrotada. Como é que Davi pensa em recompensa? É porque Davi, ele enxerga no seu maior obstáculo uma chance de promoção. Então escreve assim: todo gigante é uma chance de promoção. Quando Deus envia um obstáculo maior que você, Ele está dando para você uma chance de te promover. Davi estava dizendo: eu vou para o outro nível depois desse gigante. Eu não vou ser mais o mesmo. Então Davi estava enxergando além do gigante. Como é que estão os teus olhos? Você enxerga só até o gigante? Você enxerga além do gigante? Se você pegar por essa premissa, olhe para o seu passado e veja que as maiores promoções que você recebeu, as maiores aprovações que você recebeu, foi depois de derrubar grandes gigantes. Depois que você olha para o passado, analisa com calma e veja que todas as etapas que você venceu, coisas lindas que você ganhou, conquistou, se tornou, foram depois de grandes batalhas. Então, esse gigante é uma chance. Deus está te dando uma chance. Deus está chegando para te dar uma chance. Eu estou te dando uma chance. Olha para o gigante e fala: meu Deus, olha só o tamanho da chance que Deus está me dando. Enxergar no desafio a capacidade de recompensa é para poucos. É para quem entende de forma correta. No próximo desafio que você enfrentar, no próximo obstáculo que aparecer, enxergue nele a chance que você precisava. É muito fácil você dizer: chegou a minha vez, quando receber um presente. Sabe, a pessoa diz assim: ó, tá aqui o seu carro, tá aqui a chave do carro, pode sair. É seu carro, comprou, ganhou. Você diz: meu Deus, chegou a minha vez, aleluia, é a minha vez, essa é a minha vez. Mas são poucos que dizem: chegou a minha vez, na frente de um gigante. Só vencedores conseguem olhar para o gigante e dizer: chegou a minha vez. Então, não terceirize seus gigantes. Não transfira a alguém. Você pode pedir ajuda, mas não transfira ou não terceirize. Porque é a sua vez. Não peça para Deus tirar gigantes da sua frente. Peça para Deus te honrar diante dos gigantes. Então, o que você vai se tornar depois desse gigante? Se você soubesse agora, você nunca mais murmuraria. Nunca mais reclamaria. A Bíblia diz que Paulo estava vivendo um gigante, estava enfrentando um gigante. Ele chama esse gigante de espinho na carne. Onde ele pega e ele diz assim: afasta de mim, Senhor. Por 3 vezes ele diz: afasta de mim esse gigante. E a Bíblia diz que Deus não responde. E Jesus fica em silêncio a ele. E a resposta foi curta e grossa: Paulo, a minha graça já te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se sente fraco diante desse gigante, sou eu que estou te fazendo ficar mais forte. Paulo disse: Senhor, tira de mim esse gigante, tira esse espinho. E Deus está dizendo: não, não, não. Eu estou te dando uma oportunidade de ser forte, Paulo. Não é o espinho que vai sair, é você que vai ficar mais forte. Não é o gigante que vai embora, é você que vai derrotá-lo. Porque não é você que está intruso na casa dele, na terra dele,
É ele que está intruso na sua. Se ele ficar, ele vai ser derrotado. Paulo disse, afasta de mim. Deus está dizendo, não vou. Porque você precisa ser mais forte para lidar com isso. Então, existem gigantes que parecem que diminuem ao longo da caminhada. E depois de você derrubar esse primeiro gigante, os próximos parece que ficarão menores. Mas não é que eles ficaram menores. Foi você que ficou mais forte. E todos os gigantes que você vai enfrentar depois, você terá uma boa memória dos gigantes que você já venceu. É por isso que quando a pessoa está em depressão, dizendo, eu não vou passar dessa, você precisa lembrar ele, do que ele já venceu. Do que ela já venceu. Eu lembro de... Você já voltou num lugar que você entrou só na infância e depois nunca mais voltou? Ou você já encontrou alguém que era seu professor, alguém que você viu só na infância e depois vê depois de adulto? Chega a ser engraçado, né? Você parecia muito maior. Você parecia muito maior. Essa casa parecia gigante. Esse pátio parecia um estádio. Não era, era a sua percepção. Era o quanto que o seu olhar, a sua visão era de alguém pequeno. Mas ao passar do tempo, os gigantes foram perdendo a força, não porque eles estão mais fracos, mas porque você enxergou neles a oportunidade que precisava. E você está mais forte hoje. Há dois tipos de pessoas. Os que veem gigantes, e esse é a maioria. Mas dentro dos que veem gigantes, são os que veem além dos gigantes. Então a pergunta sua hoje não é qual é o tamanho do meu gigante. A sua pergunta não é o que é o meu gigante. A sua pergunta é o que eu vou receber depois de derrubá-lo? Qual é a minha recompensa? Eu estou pregando sorrindo, gente, desde que eu comecei a live. Porque é lindo demais enxergar os nossos desafios assim. Eu estava numa reunião ontem, eu disse pro rapaz, mano, esse sorriso no meu rosto, esse sorriso não tem a ver com a minha situação nem com a minha condição. Ele tem a ver com a minha fé. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse sorriso não é fingir que nada está acontecendo. Esse sorriso é um sorriso de quem está enfrentando a maior luta, mas já está enxergando pelos olhos da fé o que está depois desse gigante. E hoje de manhã, você vai fazer essa oração, dizendo, Pai, qual é a minha recompensa? Depois desse gigante. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença, Senhor. Meu Deus, que coisa linda enxergar tua palavra assim. Como é lindo, como é profundo, Pai. Mexe com nós, mexe com o nosso interior. As nossas falsas crenças, com as escamas que estão diante dos nossos olhos. A tua palavra é como se limpasse nossa visão. Só através da tua palavra eu consigo enxergar além dos gigantes. Eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte, Pai. Eu oro por essa mulher, por esse homem, por essa família que está aqui. Senhor, que eles enxerguem além do que está diante dos olhos. Como o profeta Eliseu orou pelo seu rapaz, dizendo, abra os olhos do moço, eu peço, abra os olhos daqueles que me ouvem, para que eles vejam que maior é o que está conosco. Conduza-nos segundo a tua vontade, Pai. Hoje vai ser um dia maravilhoso, porque a tua palavra me dará o impulso que eu preciso. Então eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.